Bom dia a todos. Nós estamos dando início a um novo ciclo de conferência do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da Universidade Federal Fluminense. E desta vez nós temos como convidada hoje a doutora Heloísa Oliveira, que tão gentilmente se propôs a estar conosco neste momento. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao NESM, em mais uma palestra aqui sobre saúde, medicina e espiritualidade, em que contamos gentilmente com a presença da doutora Heloísa Oliveira. Seja muito bem-vinda, doutora Heloísa, obrigada pela sua participação aqui junto ao NESM. E ela hoje vai fazer a palestra A Biografia como Caminho de Autodesenvolvimento segundo a Antroposofia. A doutora Heloísa Oliveira ela é médica, otorrinolaringologista, com formação em medicina antroposófica. Ela é aconselhadora biográfica, docente, membro da diretoria e coordenadora de cursos da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Regional do Rio de Janeiro, ABMA-RJ. Ela é cofundadora e coordenadora da Trinos, Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Vamos iniciar, então, como sempre fazemos, o nosso encontro de hoje, uma prece de agradecimento, agradecendo ao Criador por esse momento em que aqui nos reunimos com o mesmo propósito de aprendermos mais, refletirmos, para angariar conhecimentos, a fim de que possamos ter uma boa reflexão com profundidade sobre a nossa natureza, descobrindo mecanismos em que possamos nos ajudar, que possamos ter mais resiliência, ter mais decisões, escolhas sobre nossas vidas, que muitas vezes se passa de uma maneira tão reativa, sem muita consciência. Então, com o objetivo do autoconhecimento e da melhoria com a beneficência, nós aqui estamos reunidos, sempre convidando palestrantes, como a doutora Heloísa hoje vai nos aconselhar, fazermos refletir sobre tantas possibilidades que temos, a fim de construirmos uma sociedade melhor a partir de nós mesmos. Sendo melhores, nós estaremos produzindo um grupo melhor. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos sair daqui mais enriquecidos do que quando entramos e que possamos obter a paz em todas as circunstâncias de nossas vidas. Graças a Deus. Doutora Heloísa, a senhora está com a palavra, fique à vontade. Bom, muito bom dia a todos. Primeiro, gostaria muito de agradecer ao Genilson pelo convite, a Leila, a oportunidade de estar aqui presente nesse trabalho maravilhoso de medicina e espiritualidade, trazendo um pouquinho do conhecimento sobre a biografia humana, um pouquinho de antroposofia juntos, né? Então, muito obrigada a todos vocês também por estarem aqui nesse momento. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro, o que é biografia, né? Biografia é aquela coisa que a gente compra na loja, assim, tem de vários autores, tem biografia de todo mundo que você possa imaginar. Realmente, a biografia é a história da vida. Mas segundo antroposofia... Fica à vontade. Eu vou até tirar minha câmera para você ficar mais à vontade, tá bem? É tranquilo, como você preferir. Então, como eu estava falando, a biografia é a história de vida, né? Mas, na antroposofia, a gente tem que tomar uma consciência, né? O ideal é a gente tomar uma consciência sobre todo esse caminho que a gente já viveu, né? Porque a gente normalmente vai vivendo automaticamente, pinta uma oportunidade, eu vou ali, pinta uma coisa, eu faço aqui, aí eu resolvo fazer uma faculdade, seja porque eu tenho aquela vontade verdadeira, aquela vocação para aquela carreira, mas muitas vezes é porque o amigo falou que é legal, porque o pai disse que era bom, né? Porque a mãe faz questão que eu tenha um filho doutor ou alguma coisa do gênero, e a gente vai tomando a vida, pinta um estágio, pinta outra coisa, aí pinta um trabalho, e a gente vai vivendo.
mas o quanto a gente para pensar, o quanto essas escolhas têm a ver comigo mesmo. O quanto essas escolhas elas fazem assim um sentido maior na nossa vida. O quanto essas escolhas são importantes para o que eu quero ser, né? Para o karma que eu venho trazendo, para eu desenvolver tudo isso, essa determinação que eu tenho e como eu consigo crescer nesse meu processo de evolução. Mas eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu entendo melhor quem eu sou. Então, o trabalho biográfico é uma ajuda para qualquer um, para todo mundo que queira, então, aprofundar nesse autoconhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu me desenvolvo, eu passo a ter uma compreensão maior pelas outras pessoas e pela vida, né? A gente vive muito naquela que o destino ele é uma fatalidade, será? Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Eu, por exemplo, sofri vários acidentes, o outro teve inúmeros relacionamentos, o outro vira e mexe arranja uma briga no trabalho, o outro vira e mexe, ninguém gosta de mim, eu sou sempre a rejeitada, o outro, eu suporto isso porque é um karma. Gente, acontece com todo mundo, é super normal. Uma coisa muito interessante, na biografia, não existe julgamento de valor. O que existe é que eu acho que cada um tenta fazer o melhor que pode naquele momento de vida que está passando, né? Então, por exemplo, eu aos 65 anos de idade, que é a minha idade, dizer que aos 19 eu fiz uma bobagem, porque eu não teria feito isso hoje, certamente não. O seu nível de compreensão seria outro, né? O seu nível de entendimento seria outro. Então, assim, é muito difícil a gente julgar. Ou eu aqui, né, da minha cadeira, aqui da minha idade, chegar para uma outra pessoa, você não devia ter feito isso, você fez errado. A pessoa, de repente, ela fez o que ela podia. Ela fez o que ela dava conta, né? E como é que eu, que tenho uma vida, que tem uma outra finalidade, vou julgar a vida de uma outra pessoa? Então, assim, não tem julgamento. Existe o que cada um faz, idealmente, a partir de uma consciência, porque liberdade é atrelada à responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade é libertinagem, né? Então, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, né? Então, fica essa história. Será que eu sou vítima do meu destino? Tudo acontece comigo, né? Durante a biografia, a gente tem essa possibilidade de voltar, olhar esse passado, mas olhar, né, numa visão maior, numa visão de um todo, entender, então, o que vem tocando essa nossa vida para, a partir de um momento que a gente, com plena consciência, o mais consciente desse nosso caminho, poder, então, seguir para um futuro, assim, digamos, com mais consciência, né? A nossa vida, normalmente, ela traz uma pergunta, uma questão biográfica. E a gente, muitas vezes, não tem a menor consciência disso, né? Mas, assim, né? Por que certas coisas se repetem? O que será que eu vim fazer aqui, né? Qual será que é o meu motivo de vida? Então, é muito importante, nesse ponto de vista, né, a gente tentar entender exatamente essa biografia. O Steiner traz isso de uma forma muito interessante, que ele traz separando a biografia da gente em períodos de 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, é como se um ciclo se abrisse e se fechasse, né? Isso já existe, esses setênios, eles foram, digamos assim, resgatados pela primeira vez por Solon, em torno de 600 a.C., ele já fala de um poema, ele tem um poema muito lindo, que ele fala exatamente da vida em setênios, né? E o Steiner, ele traz novamente, isso aparece novamente de uma forma muito viva na antroposofia, mas adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o que interessa é que o homem, progressivamente, né, você vê que na antiguidade, para você ter um contato maior, digamos assim, com esse seu ser espiritual, você tinha que ser um iniciado, você tinha que frequentar um centro de mistério. E não era aberto a qualquer pessoa, né? Eu não chegava lá, mas, olha, eu quero me inscrever para ser uma iniciada. De jeito nenhum, né? Você era escolhido.
Então, ou você era um nobre, ou você era um sacerdote, ou você era um faraó, um rei, né? Ou um filósofo, mas você tinha que ser escolhido para isso. Então, no Egito, né, os grandes iniciados eram os faraós, naqueles templos fechados. Na Grécia, o hebreu, o egípcio eram os povos, né, a ideia de povos. Quando a gente vai para a Grécia, a gente já tem o conceito de polis, mas mesmo assim os iniciados eram em centros de mistério, né? Depois que começa a abrir um pouquinho lá em Eleusis, mas ainda eram os iniciados de centro, só que a gente começa a ter os filósofos. E, digamos assim, o cidadão mesmo só a partir de Roma. Então, você vê que progressivamente o que era uma coisa ampla, né, de uma clarividência atávica, ela progressivamente o homem vai perdendo essa conexão com o espiritual e entrando cada vez mais nessa individualidade, né? Penetrando cada vez mais nessa materialidade, nesse nosso mundo material. Então, vamos olhar assim, vocês pensem um pouquinho aí, né? Vocês estão do outro lado, a gente não consegue conversar assim, de olho no olho, mas pensem como é que é esse mundo hoje, que a gente está, digamos assim, nessa parte de uma individualização, né? Nessa parte de uma materialidade maior, né? Então, nesse mundo de materialidade, o ideal é a gente tentar ter uma autoconsciência através de nós mesmos, porque só por nós mesmos é que a gente vai acessar esse mundo espiritual, a gente vai saber lidar com os desafios e vai tentar construir um futuro que faça sentido para a gente. Mas, para isso, a gente tem que entender, né, o que a gente realmente é, né, o que faz sentido nas nossas vidas. E só nesse momento, a humanidade chegou nesse grau de individualidade que permite a gente estar tão dentro da matéria que, de repente, é possível a gente se afastar, olhar essa trajetória, ver tudo que a gente viveu até agora e, fundamentalmente, aprender com a nossa biografia, né? Por exemplo, né, coisas da atualidade. A gente não tem certeza de nada. Alguém tem certeza de alguma coisa? Eu me lembro muito, né, em um exemplo bem que eu tenho certeza aí, isso eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar, 2020, eu estava dando aula na Trinos, depois eu dei aula na BMA. Na quarta-feira, acabei a aula no domingo, na quarta-feira, lockdown. Eu tinha viagem marcada o ano inteiro. Tudo cancelado. Não pode mais sair de casa. Gente, assim, da noite para o dia, né? A gente não tinha um planejamento, não tinha nada, não tinha um aviso prévio, não teve 3 meses de antecedência. Hoje, acabou. Essa incerteza, essa segurança de nada, é também um reflexo do que a gente vive internamente. Por exemplo, né? E aí, gente, basta ligar o repórter, né? Vamos ouvir qualquer rádio, qualquer jornal. O que impera é a dúvida. Essa dúvida que assola, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que isso vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Será que meu filho? Será que minha mãe? Né? Será que no trabalho? Então, será é uma das palavras que a gente mais usa, né? Então, a gente tem a dúvida enorme, né? A gente tem medo que congela, né? Desde da gravidez, será que eu vou conseguir engravidar? Será que o bebê vai nascer normal? Então, isso aí a gente já nasce dentro dessa atmosfera de medo, de dúvida, e atualmente a gente vê pululando, digamos assim, né? Uma raiva, uma desconfiança, né? Aquela coisa de aquele mal-estar quando escuta certas coisas. Então, isso é o nosso mundo, né? Depois da pandemia, e graças a Deus a gente está aqui conversando para falar, porque tudo tem um lado bom também, mas depois da pandemia tudo ficou digitalizado. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado do isolamento. Questões sociais importantes, que era a gente se encontrar, dar beijo, dar abraço, olhar no olho, para muita gente acabou, né? E a comunicação ficou só sendo essa, sem limite de tempo, sem limite de horário,
O WhatsApp toca o tempo todo, o Instagram, o Face, se você não responde na hora, né? Você não tem interesse, ou você perde uma oportunidade, e chega notícia de tudo quanto é lado, notícias que não necessariamente são verdade, né? Porque como a gente não tem mais o visual, as notícias são muitas vezes manipuladas, então são as fake news para cá, fake news para lá. Tantas notícias e a gente não sabe mais o que é verdade. Né? Até onde as coisas estão normais, até onde estão distorcidas. Mas o resumo de tudo isso é uma pergunta. O que toca meu coração? Por que eu reajo dessa forma? O que isso tem a ver comigo? E o que todas essas minhas relações, todos esses meus posicionamentos falam de mim? O que eu sou no meio de tudo isso? Será que eu consigo manter a minha individualidade? Será que eu consigo ser eu mesma em meio a tantas coisas que acontecem simultaneamente? Vocês querem ver um exemplo? Cada um é dono da verdade hoje em dia, né? Ou eu me calo para não discutir, e aí eu não interajo, ou eu quero impor a minha vontade. Quantas pessoas vocês conhecem que realmente estão dispostos a ouvir com isenção, tentando ver realmente o que o outro tem de bom, para que possa acrescentar sem trazer um pré-julgamento? Eu quero apresentar alguma coisa para que as pessoas pensem a respeito, ou eu quero convencer as pessoas da minha opinião, né? Então, isso também é um ponto para a gente pensar, né? Como é que eu reajo? Como é que eu lido? Como é que eu lido com o outro e, fundamentalmente, comigo mesmo, como caminho de aprendizado, né? Outra coisa que aí eu vejo muito nos consultórios, né? No meu consultório, isso eu garanto para vocês, que eu sempre pergunto para os meus pacientes como é que você se sente. Eu não disse como é que você está se sentindo agora, porque como é que você está se sentindo, a resposta é sempre, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na garganta, eu estou com dor no peito, eu estou com dor nas pernas. Então, assim, não estou perguntando como é que você está se sentindo, né? Até porque, habitualmente, se estivesse sentindo muito bem, não estava ali, né? Isso aí eu já escutei várias vezes, né? Mas, assim, a pessoa fala, né? O quadro clínico dela fala tudo, tá, ok. Mas, nesse momento, como você se sente no coração? E aí, gente, poucos respondem, porque normalmente falam dos sentimentos como conceitos, né? Eu acho que eu estou sentindo isso assim assado porque eu li que eu estou deprimida, eu li que eu estou deprimida. Ou eu fui no médico, era numa emergência, ele disse que eu estou com depressão. Em 5 minutos, numa consulta de emergência, sobre que está com depressão. Não, porque o que eu tenho é uma ansiedade, porque eu não sei, o sintoma é esse. Sim, o Google traz todos os sintomas. Mas qual é o seu momento de vida? Qual é a sua história de vida que te trouxe nesse momento? Isso já aconteceu antes com você? Né? Vamos voltar lá no primeiro setênio, né? Quando você ainda era uma criancinha dos 0 aos 7 anos, ou dos 7 aos 14. Como é que foram esses momentos na sua vida? Porque aquilo que a gente não toma consciência se repete. As coisas vão repetindo. Por quê? Porque elas estão nesse plano espiritual e, de repente, elas entram na matéria para que você tome realmente uma consciência do que está acontecendo. Se aproprie disso. Tem a possibilidade de transformar isso internamente para que não haja mais necessidade que isso aconteça na sua vida, né? Então, por isso é tão importante, né? Então, a gente está nesse mundo de relacionamentos, cada vez mais superficial, muitas questões interiores, questão com família, com filho, com relacionamento, com trabalho, com profissão, né? E aí, com tantas questões, eu fico num tédio. Embora eu tenha muita coisa externamente, eu internamente me sinto entediado, me sinto vazio, me vejo muitas vezes sem motivo de estar aqui, sem motivo de estar vida, eu vou levando a vida. Não, eu vejo o que tem. Cada dia é um dia diferente, eu vou
fazendo o que eu preciso fazer e não sei o quê, às vezes não consegue mais nem fazer o que precisa fazer. E aí a gente começa a preencher o interior com o quê? Com o mundo exterior. Eu fico inquieta, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, porque eu já estou pensando em amanhã o que vai acontecer, ou então eu fico presa no passado, né? Fico mais deprimida. Eu tenho pressa, eu quero resolver logo, eu quero tomar um remédio que me tire disso, né? Hoje a gente tem remédio para tudo, né? E as pessoas chegam querendo um remédio que resolva o caso. Eu não quero pensar por que eu estou doente, eu quero um remédio que resolva. Porque talvez, se eu pensar o que eu tenho, eu vou ter que tomar algumas atitudes, né? Então, o que eu vou ter que cortar na minha vida, de padrão de comportamento, de mudança de hábito. É mais fácil tomar um remédio. Tirar um remédio que resolve logo isso. E aí eu não penso. Se eu não penso, eu não tomo consciência. E sabe o que diferencia muito, né? Assim, um animal de um ser humano? O animal é vigio, ele está acordado, ele tem uma consciência. Mas o ser humano é capaz de ter autoconsciência e fazer escolhas, né? Então, não pensar não é uma coisa muito boa, assim, a nível de autoconsciência, né? Então, pensar é importante, né? Como é que a gente lida com isso, lida com a pressa? Guimarães Rosa diz sempre, o diabo tem pressa. E com a pressa a gente não pensa. E fica assim, atabalhoado. É uma palavra antiga, eu sei, né? Mas assim, fica confusa e a vida vai ficando enrolada, né? As coisas, a vida vai passando, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo. E eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. É isso? Vou viver só hoje, né? E trabalho, muitas vezes, a gente trabalha em coisas que, será que fazem sentido para mim? Será que eu estou num momento de vida que ainda esse trabalho que eu tenho alimenta meu coração? Mas eu sustento dele? Ok, perfeito, a gente precisa viver, a gente tem um corpinho que tem que cuidar, a gente tem que cuidar de tudo que está com a gente, né? A gente está nesse mundo, a gente está na matéria, a gente tem que cuidar do que nós somos, inclusive fisicamente, né? Mas tem que fazer sentido para a gente, né? Então, isso é muito importante, porque se não faz sentido e a gente faz as coisas mecanicamente, a gente acaba adoecendo, né? Então, por exemplo, os rótulos do mundo atual, ou você está com depressão, ou você está com ansiedade, mas você não pode estar triste, né? Gente, e vivendo com tudo isso que eu falei, tem hora que dá tristeza mesmo, não dá? Quantas vezes a gente olha alguma coisa, puxa, fiquei com o coração triste em relação a isso. Mas não necessariamente você está deprimida, né? Então, tem muito rótulo, tem muita coisa, assim, tem vários estágios de cada coisa e tudo é igualmente importante, né? E sempre pode ser ajudado de alguma forma, né? A gente tende a um isolamento, e o isolamento tende ao tédio. E aí eu preencho com o quê? Com as compulsões por compra, compulsões por comida, compulsões por vícios, por drogas, por bebida. O que está faltando preencher em mim, né? Como é que eu lido com as minhas questões, com essas minhas questões internas? Como é que eu faço a digestão de tanta coisa que acontece na minha vida? Como é que eu penso sobre mim mesmo, né? Então, o mundo espiritual, como é que ele entra nessa concepção toda, né? Como é que eu busco isso? Qual é essa minha parte, né? Qual é a parte da espiritualidade no meu desenvolvimento? Espiritualidade não é religião. Não que a religião não tenha espiritualidade, mas espiritualidade, essa minha conexão com o divino é uma coisa diferente, que pode ser nas mais diversas religiões, ou até mesmo uma conexão com a natureza, né? Eu falo como exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito, que quando eu conheci, ele me dizia assim, olha, eu sei que você gosta dessas coisas assim mais espirituais, né? Mas eu não tenho conexão nenhuma com a espiritualidade. Eu vivo a minha vida, ele é uma pessoa super tranquila, eu vivo a minha vida e tal, não sei o quê, eu acredito no hoje e tal. E tendo um contato maior com essa pessoa, é uma pessoa profundamente espiritualizada, faz paisagismo, lida com a natureza o tempo todo, observa os ciclos da natureza.
observo os ciclos da vida, né? E hoje ele já mudou de opinião, já entendeu um pouquinho mais do que eu falo. Então, moral da história, né? Tentando resumir um pouco, senão a gente se estende demais, em tudo isso que acontece, muito mais outras coisas que eu podia ficar falando aqui, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua individualidade. E o que é único na vida da gente não é de ninguém mais, a nossa biografia. A gente nasce com uma determinação kármica, a gente vive isso e a gente depois transcende disso através do nosso livre-arbítrio. Mas cada um tem o seu caminho de vida. E como é que eu posso buscar a mim mesmo nesse caminho? Como é que eu posso entender esse meu processo da biografia? Né? O Steiner, ele traz, Rudolf Steiner, a biografia como um caminho de iniciação aqui na Terra. A gente não precisa mais ir para o centro de mistério. Agora a gente se inicia a partir dessa nossa vontade dentro dessa materialidade. Então, eu perdi tanto a minha conexão do espiritual que agora, só por um genuíno interesse, uma genuína vontade minha, eu tenho acesso, através dessa consciência sobre nós mesmos. Né? E só porque a gente está totalmente na matéria, a gente tem essa possibilidade dessa busca maior, ampliada pela nossa consciência, né? Através dessa nossa trajetória da vida. Né? Então, isso é muito importante. Esse caminho é totalmente individual. Né? Como é que a gente lida entre o mundo externo e o mundo interno? O estudo da biografia traz isso. E aí eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vamos lá. Isso. Pronto. Estão vendo aí direitinho, né? Então, esse é o Rudolf Steiner, né? Ele é um filósofo, né? Nasceu em 1861, morreu em 25, e ele é que traz antroposofia, né? Filosofia, antroposofia, e traz também a biografia, os conceitos básicos da antroposofia, né? O Steiner tinha uma coisa muito interessante, que é que tudo que tem no macrocosmo, tudo que tem no universo, na natureza, tem também dentro do ser humano, né? E tudo que tem no ser humano tem também na natureza. E aí, ele teve, digamos assim, a grande sacada que eu falo foi de se juntar com pessoas que eram expert nas mais diversas áreas, por exemplo, na medicina foi com a Ita Wegman, né, que era uma médica, que trouxe para ele uma pergunta, a antroposofia trabalha através de perguntas, que como é que eu coloco isso na medicina para os meus pacientes? E daí nasce a medicina antroposófica. Então, ele traz, né, esse fio da vida, digamos assim, esses arquétipos dos setênios. Bernard Liverhood é um psiquiatra, né, holandês, que ele começou todo o movimento da pedagogia social, tudo isso, e ele trabalha um livro, ele faz um livro chamado Fases da Vida, e começa a trabalhar exatamente como eu posso aplicar esses arquétipos na vida das pessoas no dia a dia. Né? E depois a doutora Gudrun Buchar, que aí ela é brasileira, né, logicamente de descendência alemã, mas ela é brasileira, e ela consegue, então, trazer uma metodologia, digamos assim, sem perder a base espiritual do que seria exatamente essa biografia. Né? E dentro da biografia, então, a gente tem essas leis arquetípicas biográficas, né? Que são a vida em períodos de 7 em 7 anos, e a gente vai ver melhor isso já já, e tem a individualidade. A individualidade é a vida de cada um de nós. Então, não é porque eu quebrei o pé aos 13 anos de idade, ou o braço aos 13 anos de idade, que isso vai acontecer na vida de todo mundo, ter que ter uma fratura no segundo setênio. Isso não é arquétipo, isso é meu, da minha individualidade. E aí, o jogo, a dança entre essas duas coisas é que vai conduzindo esse fio da vida. Né? E a vida é dividida em 3 grandes fases. Dos 0 aos 21, em que a gente tem um desenvolvimento principalmente do nosso corpo. Você vê um bebê recém-nascido e o tamanho de um galalau de 21 anos. Né? Dos 21 aos 42 é aquela fase que a gente mais trabalha na vida. A gente sai da faculdade até a gente se estabelecer profissionalmente, digamos assim. E nesse período, entre tantos entraves dentro de nós mesmos, simpatias, antipatias, e gosta e não gosta, e trabalha aqui, oportunidade ali, a gente muitas vezes começa um relacionamento, arranja uma profissão, então é uma fase de muita turbulência interna, a gente começa a desenvolver essa alma, começa a desenvolver esses desafios do nosso dia a dia, começa a desenvolver encontros que são muito importantes para a gente, né?
E depois dos 42 anos, a gente já está mais solto um pouco, começa, então, o desenvolvimento maior conectado à nossa parte espiritual. Tá? E cada uma dessas fases é dividida em períodos de 7 anos. Eu vou trazer para aqui um gráfico para vocês que vocês vão entender melhor. Então, essa primeira linha aqui é a linha do desenvolvimento do nosso corpo físico, né? Então, a gente começa aqui com 0 aninhos, né? Aqui 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e vai adiante, tá, gente? Eu vou abordar aqui até 63, mas vai adiante e depois eu falo nisso. Então, esse é o nosso desenvolvimento físico. A gente chega ao nosso apogeu do desenvolvimento físico dos 21 aqui até os 31,5 e tal, depois a gente já começa a ter uma leve decaída, digamos assim. Luísa, desculpa te Oi. interromper. Esse gráfico não tá aparecendo aqui, ou seja... Não está aparecendo? Não. Não está aparecendo o gráfico, Genilson? Não. Para você Tá. sim, mas para nós não. Só tá as 3 fotografias. Então espera aí que eu vou... De repente ele não está... Vocês se importam de eu passar dessa forma assim? Porque aí com certeza aparece. Pode ser? Fica à vontade. Pode ser como você achar melhor. Porque aí eu... Vamos ver se assim... Peraí, deixa eu botar para compartilhar de novo, peraí. Porque eu acho que é quando eu botei no... Você aí, só vai... Tá tudo vendo? bem, aí você tem que ficar naquele livrinho lá embaixo. Tá vendo o livrinho lá embaixo? Tem esse modo de apresentação à esquerda. Sim, tá vendo aí? Está aparecendo a linha? Mas ainda aparece o texto lá em cima do PowerPoint, não está no modo apresentação completo. Bota naquele livrinho, clica 2 vezes Não, no livro. eu botei, Genilson. Não, à esquerda, mais à esquerda aí. Peraí, Genilson, calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Só um minutinho. De qualquer maneira, nós estamos vendo, é só para facilitar o aumento da imagem. Não. A questão é a seguinte: você está vendo o gráfico? Estou vendo o gráfico, sim. Então, tudo bem. Tá. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Está aparecendo para você agora? Não, o gráfico está aparecendo, ele não está no modo de apresentação, porque o texto... Não, porque eu já botei no modo apresentação. Essa é a minha pergunta para você. Porque você está clicando naquele painel de apresentação, é à esquerda. Se você clicar 2 vezes à esquerda, tá vendo lá? Tem o mais, tem o menos, para você aumentar ou diminuir a tela, depois tem um modo de tela, aí está no normal, você clicou no normal, mais à direita, lá embaixo, com sua seta. Heloísa, tá tudo bem, dá para a gente ver tranquilamente o que você está querendo mostrar, tá? Se você tivesse inúmeros slides para apresentar, talvez prejudicasse um pouco a apresentação, mas de qualquer maneira está muito bom. Pode ficar à vontade aí. Você está na tela do Zoom. Não entrando, porque para mim eu estou vendo aqui as fases de desenvolvimento humano em uma linha azul. Então, tá bom. Nós estamos vendo. Fica tranquilo. Vou ligar a câmera. Olha, estava tudo bem. Eu só não queria interromper sua apresentação. Pode fazer como você estava fazendo, só que não estava naquela hora, não estávamos vendo. Mas depois que você botou a apresentação, ficou bem. Está sem áudio agora. Você está sem... Tem que ligar a câmera. Okay. Câmera e o microfone. Ok, tá joia. Tá, ok. A única coisa que eu preciso saber de você é se você está vendo uma tela branca com uma linha azul. Só isso. Não, agora não estou vendo nada. Estou vendo você. Tá, vou compartilhar agora. Vamos ver, tá? Só um minutinho. Vamos com muita calma nessa hora. Vamos ver como é que fica. Espera aí. Espera aí, Genilson, só um minutinho. Só um segundo, deixa eu tentar aqui, porque eu me desconfigurei, só um minuto. Ok, está aqui. Só um segundo. Está vendo? Ótimo agora. Pronto, perfeito, está perfeito.
Então, está agora as fases de desenvolvimento Está humano. vendo uma linha, isso, está vendo uma linha azul passando ali, que foi até Isso. o final? Viu? Estamos, perfeito. Então, vamos em frente. Se acontecer qualquer coisa, me fala que a gente volta. Tá Tá bom? ótimo. Então, como eu estava falando, essa é a linha do desenvolvimento físico, né? Então, por exemplo, aqui, dos 0 anos, né, até os 21, é a fase que a gente mais cresce, né? Depois a gente quase que estabiliza, cresce um pouquinho mais, estabiliza, e depois a gente começa realmente a ter um declínio do corpo físico, né? Então, eu acho que qualquer um, né? Você vê, 42 anos, um atleta de performance não pode mais continuar trabalhando, né? A gente começa a usar óculos, vem a menopausa, vem a andropausa, vem a osteopenia, então vem uma série de coisas que esse nosso corpo físico ele está começando nesse processo, digamos assim, de desligamento um pouco do que era essa encarnação máxima de matéria, digamos assim, né? Depois, então, essa é a nossa curva biológica, né? Ela vem através da nossa hereditariedade, constituição, temperamento, né? E ela, então, tem ela... Espera aí só um minutinho. Ela tem, então, a saúde como, digamos assim, esse obstáculo maior para a gente, né? Como é que minha saúde vai ficar ao longo do tempo, né? E como é que eu vou trabalhar isso, digamos assim. A gente tem uma outra curva, que é essa curva vermelha, né? Que é, digamos assim, essa curva da nossa individualidade. Essa curva espiritual, digamos assim, né? Essa curva espiritual, ela é o caminho que a gente traz nessa vida para desenvolver os nossos impulsos, a nossa vocação, né? E o que é em direção a que a gente vai? A nossa missão de vida, as novas habilidades que a gente vai começar a desenvolver com o tempo, né? E vocês reparem que aqui, né, um bebezinho, ele não tem consciência, né, nenhuma praticamente, ele não enxerga direito, ele não escuta direito, ele só sente aquele contato da mãe, só vê o que está na frente, ele está muito pouco, digamos assim, encarnado, a gente pode usar essa palavra aqui com vocês, né? Essa curva espiritual, essa curva da individualidade não está totalmente. Ela progressivamente, né, o nível de consciência da pessoa vai aumentando, até ela chegar ao quê? Na maioridade, 21 anos, é de maior, não é verdade? Então, quando ele chega nessa maioridade, aí então ele tem esse processo, né? E aos 42 anos, a gente começa lentamente, essas forças da vitalidade, essas forças físicas, começarem a ter esse descolamento, digamos assim, dessa nossa curva, digamos assim, da espiritualidade, essa nossa curva da individualidade, essa nossa curva que vai, então, para esse mundo espiritual. Só que tem uma coisa muito legal, gente. A proporção, digamos assim, que a gente se desliga um pouco desse corpo físico, a gente vai adquirindo novas forças de criatividade. Então, por exemplo, a cabeça de uma pessoa com 50 anos é muito diferente de um jovem de 21, né? E vocês reparem que a maior parte das obras de arte, né, dos grandes escritores, tudo isso, eles são muitas vezes pós 60 anos, né? Por quê? Porque a liberação dessas forças, elas começam a gente a investir exatamente nessa parte de quê? Que a gente pode doar para o mundo, que pode doar para o outro, que pode fazer crescer alguma coisa para essa humanidade. Tem uma terceira curva, né, que é a nossa curva psíquico-anímica, que nos 3 primeiros ela vai bem juntinho ali da curva física, depois ela estabiliza, ela oscila, eu tenho que trabalhar, mas eu quero fazer uma meditação, né, como é que eu me interesso, e a coisa vai levando. E depois dos 42, ela tem a opção do ter, eu entrar cada vez mais nessa materialidade, ficar presa no que eu sou, no que eu tenho fundamentalmente, né? Normalmente aquele velho mais ranzinza, que as pessoas não gostam muito de estar por perto, né? Que só fala coisa ruim. Depois a gente tem a curva do manter, em que eu quero manter uma juventude, um corpo que de repente eu não tenho mais, eu quero me manter trabalhando 16 horas por dia, dormindo pouco, indo para a balada, eu já não aguento mais, porque minhas forças físicas estão declinando, e aí eu tendo fatalmente um adoecimento, é difícil a pessoa conseguir. E depois eu tenho a curva do ser. O que eu quero ser? Quero ser uma boa mãe, quero ser uma pessoa boa para os meus alunos, quero ser uma pessoa que pensa, que tenta essa conexão com o espiritual, como é que eu posso ver melhor o jeito que eu posso lidar com o outro, o que eu posso oferecer ao mundo. Então, isso é a curva do ser. 42 é arquétipo. Isso pode acontecer aos 35, isso pode acontecer aos 60. Muitas vezes a gente vê no consultório a pessoa que tem uma doença séria, uma doença grave, e de repente muda completamente, né? Todos nós
temos essa experiência, né, ou de amigos, ou de clientes, ou de pacientes que a gente sabe, que passam uma fase, um aperto na vida muito grande e nasce uma nova consciência, deixa padrões para trás e passa a viver uma vida diferente, né? E nessa curva influencia muito como a gente é educado, os dogmas que a gente tem de quando criança, e o que digamos assim, a gente vai de encontro ao quê? Aos nossos encontros, os nossos relacionamentos, eles mostram muito do que a gente é e como a gente é, né? Essas 3 primeiras fases chineses, aí já estamos na China, né? Chamam de aprender, que é essa fase que a gente está voltada totalmente a aprender esse mundo, a construir essa corporalidade que vai receber essa individualidade ao máximo. Depois é a fase do lutar, como é que a gente lida com essas emoções todas, com esses sentimentos que a vida traz para a gente começa a trabalhar cada vez mais a nossa alma. E finalmente a fase da gente ter a possibilidade de tornar-se sábio, né? A gente aprender a enxergar melhor o mundo e as pessoas, né? Não deixando de ser nós mesmos, o que é sempre muito importante, né? Essa parte da alma, ela é semeada de crises, digamos assim, 21 anos, crise da identidade. Gente, o que eu sou? O que eu quero ser? Como é que eu vou ser na vida? O que vai acontecer? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu não estou? Fiz a escolha certa? Não fiz? Muita gente muda de área de faculdade, muitas vezes, em relação a isso. A crise dos 28 anos, muitas vezes, a gente traz talentos que a gente tem uma capacidade, mas a gente não liga para aquilo. Isso aí eu já sei, não preciso. E aquilo morre. A gente não trabalha, a gente não alimenta aquela plantinha, né? Então, aí você vê muitos garotos prodígios que, quando crescem, ficam deprimidos, etc. e tal, porque não trabalharam aquele talento inicial que ele tinha, e aí se perdeu na vida, né? Esse talento, digamos assim. Tudo pode ser resgatado a qualquer tempo, desde que a gente tenha vontade e determinação para aquilo, tá? Tem gente, eu tocava violão quando eu era pequena, nunca mais toquei, vou voltar a tocar agora. Ótimo, espetáculo, né? Fantástico, vamos lá. E, finalmente, a crise da autenticidade em torno dos 42 anos, quando a gente começa a pensar, gente, será que eu estou fazendo? Como é que vai ser daqui para frente, né? Eu estou ficando mais velho, será que isso realmente faz sentido para mim? Como é que eu vou ficar quando os meus filhos saírem de casa? Como é que vai ser meu sustento daqui para frente? Então, a gente já começa a ter essa crise no sentido de quem eu realmente sou, né? Então, essas 3 crises pontuam a vida da gente. Numa visão um pouco mais, assim, nos 3 primeiros setênios, a gente tem essa educação que a gente recebe do mundo e, ao mesmo tempo, tem esse amadurecimento físico, né? Então, a gente vai para a escola, a mãe ajuda, o pai ajuda, vamos tentar ter uma educação, vamos conseguir uma educação para essa criança, para esse jovem, vamos tentar conseguir uma vaga na faculdade. Então, uma educação que o mundo doa muito para a gente. Depois, é uma educação que a gente tenta se afirmar no mundo, né? Uma autoeducação, né? Transformar aquelas críticas todas num processo de autocrítica, né? Então, aí eu amadureço a minha alma, amadureço psiquicamente falando. E, por fim, eu começo a trilhar o meu caminho realmente de um autodesenvolvimento através de um amadurecimento espiritual, né? Eu começo realmente a me tornar uma pessoa mais madura e mais consciente. A gente pode traduzir isso em fases, que eu acho muito interessante. Esses 3 primeiros setênios, como se fosse a primavera da vida. É quando as flores brotam. O pleno verão vem nessa fase do lutar, em que a gente irradia pura luz, a gente tem aquela energia, né, para fazer tudo de repente. Depois, a gente já começa a colher um pouco os frutos e tem uma nova coloração na vida com o outono. E, por fim, depois de 63, o inverno, quando, digamos assim, aquela cor talvez não seja a mesma, nem as folhas podem cair, mas nesse momento a gente consegue visualizar o tronco, os galhos, a estrutura daquilo. A gente visualiza a nossa essência, né? Então, a gente começa a ter uma percepção de quem a gente realmente é, né? As 3 crises aqui. Então, e aí eu vou falar rapidamente sobre os setênios, né? Nesse primeiro setênio, aquele setênio que a gente recebe muito do mundo, normalmente o ninho é o núcleo familiar que nos recebe. E aí uma coisa interessante, gente, é que não tem ninho perfeito,
Primeiro, porque a gente escolhe o ninho com todos os desafios que a gente vai enfrentar, né? Segundo, vamos olhar na natureza. Eu sou um beija-flor, eu tenho um ninhozinho pequenininho, quentinho. Mas se eu sou um jaburu, esse ninho não é bom para mim. Eu preciso de um ninho aberto, grande, na natureza, enorme, né? Por outro lado, se eu pegar o ninho do jaburu, né, e botar um João de Barro, também não vai dar certo. Por mais que o João de Barro tenha uma casinha linda, ele naquele ninho de jaburu todo espaçoso, amplo, no alto da árvore, ele vai ficar péssimo, né? E se eu for uma gaivota, eu vou usar até fio de nylon para fazer meu ninho. No alto do penhasco, com o mar batendo, onde qualquer outro pássaro talvez não sobrevivesse, né? Então, assim, cada um tem um ninho que precisa ter, né, para essa nossa história de vida. Eu acho isso muito interessante, né? Então, nesse ninho, é importante a gente ter a confiança, a criança tem essa confiança básica, né? A criança se joga, a mãe diz, menino, pelo amor de Deus, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O anjo da guarda protege, né? O mundo é bom, naturalmente, às vezes a gente vê cenas assim de uma batalha, criança brincando com uma granada, né? Com um estilhaço ali, alheio àquilo, porque ela não tem aquela consciência do perigo, ela não tem a consciência daquele momento, ela está no mundinho dela ainda. Ela imita as pessoas o tempo todo. Onde é que esse menino aprendeu isso? Eu não sei, mas foi em casa, porque certamente alguém está fazendo alguma coisa ali que ele está copiando. E a família é o núcleo, né? E a gente nasce esse físico. Depois, no segundo setênio, 7 a 14, é aquela fase escolar. Mas ele ainda, principalmente no início desse setênio, ele ainda está muito aqui. O clubinho dos meninos, o clubinho das meninas, a escola que faz essa mediação entre casa dentro e fora, né? Ele vai para o mundo e ele volta para casa. O mundo é belo, a criança se encanta com uma flor, com um passarinho, com coisas, ela começa a trabalhar uma religiosidade interna, que ela ainda tem muito essa conexão com o mundo espiritual. Aprende pelo exemplo, né? Esse menino não come verdura, você come. Todos na casa comem, né? Porque ele vai ter que pegar pelo exemplo, né? Às vezes tem um professor, alguém que ele se liga e conecta profundamente à autoridade amada e começa, né, a trabalhar esse mundo de emoção. Esses 2 setênios importantes, do que eu brinco? Como é que eu brinco? O que isso vai se refletir no meu futuro e como eu vou atuar profissionalmente? Como é que vai ser minha interação com grupos? Tudo isso tem reflexos depois, né? Essa autoridade amada, o que me despertou nessa pessoa? Por que eu gostava dela? Eu tinha uma professora que eu gostava muito porque ela era super carinhosa, ela era atenciosa. Isso me fazia ter uma afinidade especial por ela, né? Então, assim, o que a gente busca, né? O que a gente quer ser? Depois do terceiro setênio, a gente já cai no mundo, né? A gente quer liberdade. Mãe, eu tenho que chegar em casa essa hora, por quê? Me lembro, minha filha virou para mim e falou assim, mãe, 18 anos, agora eu posso chegar em casa a hora que eu quero, né? Tá, mas quando pagar as contas, ok, né? E até então, não é uma liberdade total, não é verdade? Mas tem que ter responsabilidade. Nesse momento, a conexão é com a verdade, né? Pai, por que você disse isso? Me prova que você está falando a verdade. Como é que é isso mesmo? Por que você está falando isso? Quem não escutou isso? Alguém de vocês já escutou isso em casa? De um filho? De um adolescente? Né? Eles têm muitos ideais, né? Vestem bandeiras, né? E os amigos falam mais do que a família. O importante é pertencer, né? É ter um grupo em que eu me sinta valorizado, eu me sinta querido, né? E aí começa a nascer a nossa identidade. Os outros 3 setênios tem o arquétipo do centauro, eu ainda sou meio animal, que eu vim daquele setênio anterior, e ao mesmo tempo eu já tenho esse eu que chegou aos 21 anos, lembra que a gente viu na curva? E as emoções são muito tumultuadas dentro de mim. O ideal é a gente provar de tudo, provar várias, fazer vários estágios, ver coisas diferentes, que isso tudo vai alimentando a nossa alma, né? A gente tem uma habilidade técnica, a gente vai no rodapé do livro, gente, eu estava comentando ontem, se eu vou fazer uma prova agora, eu não passo, porque assim, o rodapé do livro ficou longe em muitas coisas, né? E, fundamentalmente, eu busco o meu lugar no mundo. É a hora de eu conquistar o meu estágio, é a hora de eu conquistar a minha profissão, é a hora de eu ver o que eu quero realmente fazer.
E aí, quando eu vou chegando, né, dos 28 até os... Aqui está errado, é 21 a 42, tá? Aqui eu estou agora 28 a 35. Nessa fase mais racional da vida, é como o cavaleiro. Aquele cavalo está lá com toda aquela força ainda, eu estou no apogeu da minha vitalidade, mas eu já seguro as rédeas, né? E aí eu começo a dosar o que é uma coisa racional, mas o que o meu coração me diz sobre algum aspecto, né? E eu já começo a pensar, olhar um pouquinho para dentro também. Normalmente, 28 a 35, a gente começa a tomar um prumo maior na vida. A gente começa, digamos assim, a tomar mais as rédeas da nossa vida mesmo, né? Muitas vezes, após os 28 anos, que é um ponto muito importante, a nossa vida muda uma direção, dá uma guinada. Na minha vida, eu me lembro que eu fiz residência na UERJ, depois eu fiz residência em Belo Horizonte também, porque na época eu tinha casado, tinha mudado para lá. E aí, com 28 anos, eu tomei uma rédea na vida, eu vi que aquilo não estava fazendo muito sentido para mim, eu me separei, eu voltei para o Rio, comecei uma nova, buscar coisas aqui, lutar, tentar novamente arranjar emprego. Então, assim, eu mudei totalmente a minha vida em torno dos 28 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que a gente começa, o que é razão? Porque a razão era continuar trabalhando, etc. Então, mas o que faz sentido? Né? Então, a gente começa a ter isso nesse processo que a gente começa a olhar um pouquinho mais para dentro. A gente já consegue ter uma visão maior de um processo e a gente conquista um lugar no mundo. Né? Não, eu quero fazer isso, eu vou trabalhar nisso, eu quero trabalhar aqui, ali, acolá. Né? Então, e depois eu não preciso mais do cavalo, eu já sou um andarilho. Né? E como andarilho, né, eu já começo a trilhar o meu próprio caminho. Quais são meus limites? Eu já, de repente, não consigo ter a mesma vitalidade dos 21. Se eu virar à noite ou com plantão no dia seguinte, eu não vou aguentar, não é verdade? E aquela crítica grande que a gente tem quando é mais jovem, de repente começa a se transformar numa autocrítica. Eu desenvolvo habilidades sociais, eu começo a ver o mundo de uma outra forma. E aí eu estabeleço meu lugar no mundo. Né? Então, 42 anos em diante, normalmente a gente já tem uma profissão, uma profissão mais formada, mais estabelecida. E aí eu começo a entrar exatamente nessa dimensão mais espiritual da vida, digamos assim, né? É uma fase mais imaginativa. E nesse momento, embora eu tenha esse pé na realidade, eu começo a questionar as verdades, eu começo a ver o que faz sentido para mim, será que é isso mesmo que eu quero? Lembra, tem aquela crise da autenticidade quando a gente entra nessa fase. Eu já consigo chegar no alto, olhar a vida, tudo que eu já vivi, e ver o que eu quero para frente. Né? E aí essas forças do altruísmo começam a ter a oportunidade de aparecer. Eu já posso pensar em dar em algumas coisas um lugar para o outro, embora ainda seja bem egoísta nessa fase, mas a gente já começa. Depois dos 49 aos 56 anos, é essa fase do bom rei, né? Aí eu já começo a olhar o mundo, o que eu posso fazer de bom, né? Eu já posso, digamos assim, dar oportunidade para o outro crescer realmente, observar o talento do outro, né? Eu já tenho mais uma visão integrada do todo, eu já posso trabalhar mais essas forças da criatividade. E aí, gente, isso que eu estou falando é o arquétipo ideal, mas muitas vezes a gente ainda está muito preso na matéria. E, por exemplo, nessa fase aqui, pode ser aquela fase que eu tenho aquele chefe que eu trabalho, faz um trabalho super legal, e quando ele vai chegar para o supervisor, ele diz que ele fez com a equipe, mas não cita o meu nome. Ele me apaga. Né? Esse chefe está nessa fase, mas de repente não é o bom rei. Então, como eu reconheço e valorizo o talento do outro? Que frutos eu posso colocar no mundo? Né? Nessa fase, eu comecei a fazer minha formação biográfica. Nessa fase, eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Nessa fase, eu, então, fui convidada para assumir a presidência da ABMA, da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica no Rio, como pura doação. E resolvi doar e trazer os cursos para o Rio de Janeiro. Então, assim, é uma fase que eu não estava mais fazendo para a Heloísa, para a família da Heloísa. Mas como eu posso levar adiante, de repente, esse conhecimento que faz tanto sentido no meu coração? Né? Como é que eu posso fazer isso fazendo sentido? Né?
E depois, né, dos 56 aos 63 anos, é essa fase que realmente esse espiritual, ele entra bem na gente, né? Se antes era, né, o mundo é bom, agora eu quero fazer o bem. E tentar ter uma harmonia maior na minha vida. E que nova missão eu tenho? Porque, assim, eu já me realizei mais ou menos, né? Já fiz as coisas que eu queria, posso estar até aposentada, como é o caso, mas, assim, o que me dá brilho no olho? O que me dá vontade de seguir adiante? Aonde os meus talentos ainda podem ser úteis, né? O Aristóteles traz, né, que aonde os meus talentos encontram as necessidades do mundo, aqui é o meu lugar. Então, assim, o que eu posso continuar doando? Então, só um exemplo de biografia, né? Quando eu já estava com 60, eu estou com 65, 60 anos, 61, eu comecei a ter a ideia de trazer uma formação biográfica para o Rio de Janeiro, né? Esse curso que eu fiz fora, eu fiz em Florianópolis, mas que eu acho que dá tanta grandeza, tanto enriquecimento para a nossa alma na percepção de nós mesmos e do outro. Como é que eu podia trazer isso aqui para o Rio? Eu tinha alunos na BMA que pediam, poxa, Elô, queria tanto fazer, mas é longe, não sei o quê. Tinham 3 formações no Brasil, mas Juiz de Fora, uma em São Paulo e uma em Floripa. E assim, mas aqui no Rio não tinha. E aí, né, os encontros que são kármicos na vida, os encontros que são maravilhosos, encontrei amigos que de repente tinham esse mesmo anseio. E com isso, aos 63 anos, praticamente 62 para 63, né, nessa virada aí, nasce a Trinos, a formação biográfica no Rio de Janeiro, que está no mundo agora, né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bem, bem clássico, né? De como isso pode acontecer nesse momento da gente trazer, digamos assim, essa doação para o mundo. E a partir dos 63 anos, gente, a gente tem muito mais liberdade, a gente não é mais tão preso, digamos assim, a essas leis arquetípicas, né? Mas sim, a gente continua, cria, né, vivencia de uma outra forma o mundo. Os nossos sentidos decaem um pouco, mas a nossa criatividade, ela tem a oportunidade, mas a gente não pode se isolar, né? A gente tem que continuar interagindo, a gente tem que manter atividade, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque as nossas forças vitais caem, não tem o que falar, né? Eu fiz mergulho, eu fui instrutora de mergulho quando era mais jovem, na fase dos 30 anos aí. Eu não sou mais instrutora de mergulho, mas eu agora posso mergulhar por lazer. Eu posso manter isso, cultivar os meus amigos, né? Então, assim, e fundamentalmente, fazer o que dá brilho no olho. E eu acho isso, assim, extremamente rico e importante. Ué, cadê? Gente, desculpa, perdi uma coisa aqui importante, que era o seguinte, eu vou falar para vocês, é como se a gente está no presente, aí, de repente, eu começo, imagina que aqui tem um 8, assim, né? Então, eu estou no presente, aí eu vou para o meu passado. Quando eu vou para o meu passado, eu tenho a oportunidade de olhar isso agora, não vivendo a cena, mas observar como numa visão panorâmica. E aí eu tenho a possibilidade de observar, de perceber, de ressignificar esse passado sob algum aspecto, né? E aí, com esse passado ressignificado, eu chego no presente. Mas é um presente que agora é com consciência. Eu sei o que eu vivi. Eu entendo as fases que eu passei. Eu entendo o que eu fiz, o que se repete. E aí eu decido, tá, ok, o que eu quero fazer para conseguir as coisas que façam sentido na minha vida. E aí eu tenho aqueles meus anseios da alma. O que eu quero ser? O que eu pretendo para o meu futuro? Como é que eu quero construir esse futuro? Mas já com consciência do que eu sou, eu me coloco nessa direção. E normalmente, quando a gente de alma se dedica a alguma coisa, essa coisa chega até a gente, né? E aí, ao invés de vítima da minha biografia, eu me torno o quê? Autor da minha biografia, né? Então, eu tenho a oportunidade de tomar a vida nas próprias mãos, como diz a Gudrun, né? Então, eu trago esse futuro para mim de uma forma, digamos assim, mais consciente, né? E isso é muito importante, né? Essa consciência, digamos assim,
do nosso caminho, né? A biografia, ela traz esse fluxo da vida, mas na essência. Ela torna a gente consciência desse caminho, né? Desse caminho através da nossa história, trazendo o que a gente quer ser, né? E principalmente nesse mundo de hoje, com tanta coisa que a gente começou essa conversa, né? Como é que eu sou eu mesma no meio disso tudo? Plenamente consciente. E aí, a partir desse momento, né, dessa lucidez interior, que vem exatamente com o quê? Com aprender com a minha própria vida. É com a minha história, não é ninguém me dizendo. É eu tomando essa consciência. Eu começo a buscar esse equilíbrio entre o meio externo e o meio interno. Porque o equilíbrio não basta só estar equilibrada dentro. Para eu estar equilibrada dentro, eu tenho que estar equilibrada fora. Eu tenho que ter essa consciência do fora para eu manter meu equilíbrio. Não é isso? Então, a partir dessa consciência do que eu sou, o que faz sentido para mim? Né? E a partir do momento que eu sei o que faz sentido para mim, eu tenho essa liberdade em mim mesmo, né? De fazer o que faz sentido para mim. E aí tem William Bankoff, se não me engano o nome dele, Barkoff. Ele diz o seguinte: o medo do futuro que tememos só é superado com imagens do futuro que queremos. O que eu quero para mim. E isso é o, digamos assim, o caminho que a biografia pode trazer como autodesenvolvimento nessa nossa jornada de vida. Tá? Então, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada, Heloísa. Excelente palestra. Aqui agradou muito, muitos elogios. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu acho que você vai responder que a biografia, fazendo o curso, ela vai resolver. Mas queria colocar aqui assim para você que existem certos pacientes que eles se encontram ainda naquela fase do centauro, né, que você explicou, e que é muito difícil passar a sentar em cima do cavalo, né, em dominar aquele mundo dos desejos e sair daquela dimensão, daquela consciência materialista e até se tornar um andarilho, né? Mas muitos pacientes assim já em faixa etária elevada, né, já bem idosos, que não alcançaram isso, né? E a gente tem aquele olhar, e dá até certa dó, né, de ver que aquela pessoa às vezes não aproveitou a vida ou esse arquétipo não fez parte, né, da sua vida. Muitas vezes a gente faz um questionário de medicina e espiritualidade, que é o RUCOL, para tentar abrir essa mente, mas muitas vezes isso é bem difícil, né? E a gente, às vezes, passa por jovens que não viveram essas etapas tão lindas que você colocou da nossa conscientização da vida, são plenamente maturos, ligados à materialidade, que é uma pena a gente ver isso, né? E eu te diria que conselho você nos daria como assim profissionais da saúde que pudesse, né, incentivar esses pacientes a desenvolver essa espiritualidade? Primeiro, né, que nem eu falei, individualidade, ela se sobrepõe ao arquétipo, né? Então, cada um, isso é o ideal, né? Mas cada um tem o seu caminho, cada um tece a sua trama, né? E mas todo mundo tem, digamos assim, o pai, a mãe, as condições, o que precisou passar, como uma determinação kármica porque a gente vai desenvolver, né? Lembra quando chegou aos 42, a gente tem a curva do ter, do manter e do ser. Muita gente vai na do ter, na do manter também. A ser é opcional, né? Então, assim, é como eu trilho isso internamente. Agora, outra coisa bem importante é que a biografia mesmo, né, com todos esses arquétipos, ela começa, digamos assim, a ter mais consciência a partir dos 28 anos. Por quê? Porque até os 21 esse corpo físico se formou, né, com esses corpos anímicos, tudo isso,
e 21 chega essa individualidade. A gente é de maior, perfeito? Só que vamos fazer uma imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Eu construí a casa, eu botei o alicerce no 1º de setembro, no 2º eu levantei as paredes, botei as portas para me relacionar com o mundo, no 3º eu fiz a minha decoração, não é isso? E com 21 chegou o dono da casa, pleno, vou morar aqui, legal. Quando você se muda para uma casa nova, você já é dono da casa? Pode ser no papel, mas ainda está se acostumando. Ah, essa porta aqui eu ainda tenho que mudar, aquilo ali, vou botar um quadro na parede. Né? A casa ainda não está com a nossa energia plena. Né? Eu me lembro muito quando o prédio da UERJ estava sendo construído, eu estudava na FCM, né? Lá no Pedro Ernesto, e aí, de vez em quando, a gente passava lá, porque tinha aula de educação física, né? Aquela história toda, a gente ia lá. Gente, o prédio era oco. Sabe assim? Oco. Ele era oco de doer, sabe assim? Não tinha vida, era concreto puro. O tempo foi passando, aí depois eu voltei lá. Gente, o prédio era cheio de vida. Você sentia a energia das pessoas, né? Mesma coisa. Com 28 anos, é um ponto na vida da gente que depois desse centauro lutar ali, ficar naquela história, a gente já está mais na nossa casa. Por isso que é um ponto de virada, a gente chama de pomócleo, é um ponto em que, se a gente olhar nas biografias, e aí todo mundo que está escutando pode pensar na sua, aconteceu alguma coisa entre 27, 28, 29, nessa fase até os 30, será que alguma coisa mudou na sua vida no sentido de você tomar uma atitude? Né? Então, isso, né, se apropriar, é exatamente essa individualidade que chega. Então, por exemplo, com um jovem, né, a pessoa mais jovem, que está muito nessa, a única coisa, né, ter um genuíno interesse e diálogo. Né, a gente poder conversar. É o único jeito de você realmente chegar no jovem. Que se for com autoridade, o jovem sempre sabe mais do que a gente e tem certeza de tudo. A verdade é essa, não é? Então, onde é que você tirou essa ideia? Como é que é? Cara, o cara é coroa, sabe? Falar um troço desse. Isso já era, não usa mais, já mudou, né? E aí apresenta todos os protocolos XYZ que estão up to date, né? E você está totalmente desatualizado. Não é isso? Mas com diálogo, a confiança, né? E você podendo conversar e mostrar algumas coisas diferentes, e normalmente uma porta que eles não têm muito acesso é o sentir. Então, perguntas do sentir mobilizam internamente. Né? Então, assim, isso. E quando a pessoa está bem mais velha, né, que ela está muito nessa fase do ter, o que realmente essa pessoa se interessou ao longo da vida? Como é que foi essa infância? Né? O que aconteceu que, de repente, tornou essa pessoa dessa forma? Né? O que nessa história de vida fez ela se endurecer tanto? Né? Será que não tem alguma coisa aí que está mal trabalhada? E que se a gente começa sempre a partir do sentir, né? Tocar de alguma forma, muitas vezes isso ajuda a reverter, entendeu? Não é que vai... Gente, não é milagre, é processo. Né? E que isso seja muito claro. Né? Não, milagre, assim, a gente fazendo é muito difícil, não existe. Mas processos podem ser levados adiante. Né? E aí, pouco a pouco, essa pessoa começa a mudar. Eu já acompanhei alguns casos que a pessoa era uma pessoa super tão dura, não abria mão de nada, não queria nada, e, de repente, a pessoa agora tem que tomar cuidado para não ser um doador excessivo. Né? Então, assim, sabe, como é que a gente consegue contemporizar isso? E, normalmente, quando a coisa é muito dura, a pessoa sentir que o outro tem um genuíno interesse por ele, pode até no início rejeitar, porque... Né, sabe que vai tocar o coração, mas, por outro lado, muitas vezes é uma porta que pode se abrir de alguma forma. E a gente usa isso, às vezes, com um pai idoso, com uma mãe idosa, né, que ela rejeita, mas ela precisa. Né? Então, é o que eu posso falar, não como conselho, mas é a minha experiência. Tá? Foi muito útil, muito útil. Heloísa, nós lidamos com pessoas, dos Sim. mais diversos tipos de características. O que a biografia poderia orientar os profissionais de saúde, de uma maneira ou de outra, quando lida, como eu já lidei, com um paciente idoso, 82 anos de idade, um professor universitário, um indivíduo culto, que tinha uma família
mas que tinha se separado da família, tinha filhos, tinha netos, mas sempre foi voltado para si próprio, para os seus conhecimentos, para as suas coisas. Quando chegou na fase já, os 82 anos de idade, ele não tinha espiritualidade já bem desenvolvida e bem definida na sua vida, ele acreditava no pó. Viemos do pó e do pó voltaremos, não tinha a mínima ideia do porvir, do que aconteceria depois. E ele, quando começou a olhar para trás, tinha, digamos assim, uma estrada muito longa já percorrida, mas que para frente lhe restava pouco tempo. E ele começou a ficar muito angustiado com isso. E eu gostaria de perguntar para você, o que a biografia, que a antroposofia, poderia ajudá-lo? Porque são as nossas palavras, são os nossos sentimentos, mas, sobretudo, as nossas expressões, a nossa conversa franca com o paciente, que vai fazer com que ele norteie o seu modo de vida. O que você diria para esse paciente? Genilson, eu nunca questiono, assim, Heloísa, tá? Eu nunca questiono a pessoa, tipo, por que você não fez, ou trazendo qualquer coisa que ele possa interpretar como uma conexão negativa, né? Mas eu sempre pergunto e trago coisas desse âmbito do sentir, sabe? Porque até porque ele viveu tudo isso, etc. e tal, como é que ele se sente nesse momento? Aí eu não vejo nada para frente, porque assim, se a gente não tem uma espiritualidade minimamente desenvolvida, ela só vê um monte de terra mesmo. Concorda comigo? E aí a pergunta né? Ok, você vê um monte de terra. E qual é o sentido que teve você vir até aqui? Fazer todo esse legado, né? Trabalhar isso tudo que você trabalhou, sabe? Desenvolver o que você desenvolveu. Você, digamos que não tenha mais família, mas você botou filhos no mundo, você botou coisas no mundo, você botou alunos no mundo, né? Pessoas que, de repente, acompanham tudo isso. Para quê? Né? O que faz sentido? E o que faria sentido assim, se você pudesse voltar no tempo, de alguma forma? O que traria um sentido ao seu coração? Como você gostaria de estar? O que você gostaria de ver? Entra muito, talvez, naquele caso do meu amigo paisagista lá que eu falei com você, que quando ele chegou para mim, ele é uma pessoa de 66 anos de idade, falou, olha, sabe, eu sou ateu, eu não acredito. E aí eu comecei a conversar com ele sobre a própria natureza, né? Você vê uma planta desenvolvendo, vê tudo isso, ela chega uma hora que ela morre, mas ela deixa as sementes. E isso tem um ciclo de vida, né? E esse ciclo da vida também existe no ser humano, né? E que sementes eu quero deixar? Como é que eu quero trabalhar isso? Porque se ele desenvolve nele uma vontade de deixar uma semente boa, ele ainda tem brilho no olho. Você tem brilho no olho, eu também, a Leila também, né? E a gente é mais jovem. Vamos combinar? A gente até já passou teoricamente, não é verdade? Assim, mas eu me sinto muito viva, tenho certeza que vocês também. E o que é essa chama que alimenta a gente de alguma forma? Entendeu? Então, como é que eu encontro, ou como é que eu tento despertar essa chama no outro? É claro que vai ter gente que não tem solução, porque ela está tão enfiada nessa matéria, tão enfiada, mas mesmo assim, eu sou uma pessoa que eu digo assim, sempre tenho uma esperança, só que não depende de mim, né? Depende dessa pessoa querer buscar isso. Então, o máximo que eu posso fazer é tentar motivar sobre algum aspecto, buscar alguma coisa que trazia brilho no olho dela, né? E como é que isso se transforma depois? E aí, quando você pega o idoso, olha muito primeiro o setênio, porque eles se espelham, sabe? Porque tem outras coisas dentro da biografia que existem, como espelhamento, etc. e tal. Então, primeiro o setênio, ele vai espelhar com 63 aqui. Então, o que essa criança gostava de brincar? O que acontecia com ela? Como é que esse adulto vai se portar? Então, assim, muitas vezes a gente consegue ver nesse espelhamento alguma coisa que possa motivar essa pessoa sobre algum aspecto. Aqui a Sandra Zaidman, ela fala, participei da formação na ABMA, né, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, em 2014, no Rio de Janeiro. Recomendo de coração as formações antroposóficas. Nunca é tarde para um despertar. Trabalho artístico terapêutico pode ser uma alternativa.
Muito bom, Sandra. Obrigada aí pela Obrigada, Sandra. Heloísa, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho na Trinos, que você faz formação de professores, de profissionais, de modo geral? Na Trinos é uma formação biográfica, né? Então, na realidade, eu participo de 2 movimentos, né? A BMA, que é esse que a Sandra falou, né? Que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e aí a gente dá cursos, na realidade, tem um curso básico de antroposofia, que é voltado para profissionais de todas as áreas de atuação, porque ele vai pegar o quê? Os princípios e arquétipos básicos da antroposofia, né? A formação suprassensível, como é que essa alma se comporta, etc. e tal. E isso você pode usar em qualquer área. Por exemplo, a minha irmã trabalha com consultoria antroposófica em grande empresa, trazendo o quê? Esses princípios básicos da antroposofia aplicados na gestão empresarial. Então, aquilo que eu falei, o Steiner, ele foi abrindo a farmácia e todas as outras áreas, medicina, arquitetura antroposófica, então tem de tudo. A arte toda, então tem tudo aplicado. E o segundo ano desse curso da BMA é exatamente a formação em medicina antroposófica, né? Que aí é para prescritores, então podem médicos, dentistas, os veterinários, os farmacêuticos, que são eles que fazem a medicação e a farmacopeia, né? A farmacologia antroposófica é, inclusive, reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? E ela, então, os farmacêuticos têm esse contato, essa integração com os médicos e com as medicações, né? Então, esse é o curso de formação em medicina antroposófica, que está começando agora, inclusive em setembro. Começa no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, ele é mensal, um final de semana por mês, tá? E são 9 módulos. O site é abmarj.com.br, tá? ABMA Rio de Janeiro, abmarj.com.br. A Trinos é uma formação biográfica, que nem eu contei lá na minha história de vida, eu queria trazer isso para o Rio de Janeiro. Então, assim, a Trinos é uma formação, né, que é diferente do trabalho biográfico, tá, gente? O trabalho biográfico você faz no consultório com um profissional, pode fazer individual, pode fazer em grupo, mas aí é um atendimento. Agora, a formação é para você formar aconselhadores biográficos, ou então pessoas que estejam realmente bastante interessadas nesse caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, tá? Então, nessa formação biográfica, vocês viram aqui o arquétipo básico, né? Isso a gente vê, digamos assim, no primeiro módulo, digamos assim, da formação, são 13 módulos, e a cada módulo você vai ver um determinado olhar para essa biografia dentro de um dos temas da antroposofia, né? Então, tem a formação suprassensível, tem a parte de guetianismo, tudo isso dentro da formação, focado na sua história de vida, sempre trabalhando com a arte, com tudo isso, né? Que a antroposofia sempre tem a parte teórica e a arte. Os módulos da Trinos, eles são bem vivenciais, então você tem muito trabalho em grupo, trabalho em mini-grupo, né? Exatamente para você fazer isso. E aí são 13 módulos, só que acontece um módulo a cada 3 ou 4 meses, porque tem que ter um espaço entre um módulo e outro para esses conteúdos que você trabalhou reverberarem internamente, né? E você é sempre acompanhado por um mentor, né? E também pelo coordenador, que foi o coordenador do minigrupo, para que esse trabalho interior seja bem efetivo, digamos assim, né? Então, depois dessa formação, depois desses 13 módulos, né? Você, então, tem os trabalhos, etc. e tal, e você, então, se forma aconselhador biográfico, podendo fazer o quê? Aplicar esse trabalho biográfico, não só individual, no consultório, em grupo, mas também no seu trabalho, nas suas equipes, nas suas organizações, né, em que você lide com pessoas, né? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas trabalhem fazendo uma coisa que faça sentido para elas, né? Sendo valorizadas enquanto ser humano, né? Porque a gente não é uma máquina, né? Então, como é que eu valorizo aquela pessoa que está trabalhando ali e faz parte desse grupo, faz parte dessa equipe? Como é que a gente consegue juntos produzir uma coisa que faça sentido em nossos corações e que seja lucrativo para a empresa também, né? Ou para o grupo de estudos, ou para o trabalho, ou para a ONG, ou para onde for, né? Então, são essas 2 formações, né? A BMA, que visa a formação para os profissionais de uma forma geral, e a Trinos, né, que é a formação biográfica, que também começou o curso agora, ainda dá tempo de entrar para quem quiser,
E aí o site é trinosformaçãobiográfica.com.br, tá? Tudo juntinho. Tem também vídeo no YouTube, os dois têm Instagram, tudo isso, tá? Se você quiser, coloca no chat para as pessoas, né? Acessarem. Tá. Se Tá, quiserem. beleza. Eu coloco sim. Deixa eu pegar aqui, então. Pode falar. Heloísa, nós pedimos sempre aos nossos convidados que aqui vêm que deixe, em poucas palavras, uma mensagem para casa. O que você poderia dizer para todos nós? Só um segundinho que eu estou botando o que vocês me pediram dos endereços. Só um segundo, eu digo já, tá? Espera aí. Aqui. Pronto. Ok, Heloísa. Os dois, desculpe. Olha, o que eu falaria seria assim, gente. Que nem eu comecei, né, dizendo que tem três coisas, né, que estão no nosso mundo, na nossa alma, no tempo atual, que é a dúvida no nosso pensar, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? O medo que congela a nossa vontade. E essa raiva, esse sentimento ruim que a gente tem no coração. Mas o mundo espiritual tem três forças que a gente pode trabalhar para contemporizar isso, né? Que é onde eu tenho a dúvida, que eu traga confiança. Vai dar certo, eu vou fazer, sabe? Eu vou conseguir. Aliás, eu já consegui. Onde eu tenho medo, que eu traga coragem, né? Vamos em frente. E onde eu tenho esse sentimento ruim, que eu trago o amor, o altruísmo, a compaixão. Porque se a gente trouxer em nós a confiança, a coragem, né, e o amor no coração, confia. Confia e vai em frente, porque vai dar certo. É isso que eu falo para vocês. Muito obrigada, Heloísa. Foi uma manhã muito proveitosa, muitos conhecimentos, e que você volte aqui numa outra manhã para continuar compartilhando conosco, né? Tantas coisas tão boas aqui de ouvir. Muita paz. Olha, eu só agradeço muito a oportunidade, foi muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Agradeço a todos, né, que ficaram com a gente aí até agora, né? E estou sempre à disposição, gente. Ok, Luísa, muito obrigado. Obrigada a vocês. Em nome do nosso núcleo de estudos, agradecemos a você pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pelo seu altruísmo, pelo seu amor em tentar fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Então, nós vamos agora fazer uma prece, como sempre fazemos, encerrando com a prece, agradecendo ao Criador, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos permitiu estarmos aqui juntos, para podermos aprendermos um pouco mais, para olharmos para dentro de nós, nesse processo tão necessário às nossas vidas, que é o autoconhecimento e a autotransformação. Que nesse contexto possamos também, melhorando a nós próprios, nas nossas relações, seja no ambiente de um modo geral, na natureza como um todo, mas sobretudo com os seres humanos que convivem e que partilham a jornada conosco, possamos traduzir esses sentimentos, esses conhecimentos, essa experiência, esse engrandecimento de alma, no sentido de mudarmos as vidas das pessoas através da nossa transformação, contagiando de uma maneira positiva. E através da prática do amor, da compaixão e da caridade, possamos transformar o mundo em um lugar muito melhor. Paz para todos, que o Deus, nosso Pai maior, nos abençoe, nos ilumine e nos despeça. Que assim seja, Senhor. Obrigado a todos. Mais uma oportunidade e até um novo dia, até a próxima sexta-feira. Muita paz para todos.